Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando nesta tarde. Mais um programa, né, para nesta sexta-feira, encerrando a semana que foi maravilhosa e abençoada por Deus. Muito obrigado para todos aqueles que ficaram juntinhos com o nosso programa, em nome de Jesus. E eu quero deixar uma palavra para vocês para encerrar a semana, dizendo que as bênçãos de Deus transbordem na vida de cada um dos meus ouvintes, não só na vida, mas também na sua casa, trazendo paz, saúde, força, sabedoria, união, fé e principalmente muito amor. Para todos vocês, meus ouvintes que me escutam nesta tarde, aceita esta palavra em nome de Jesus. Tá bom assim? Que Deus abençoe vocês e que tenham um bom final de semana em nome de Jesus. E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Queridos que nos escutam, neste programa de hoje estaremos fazendo a última abordagem sobre o tema, a importância de ter unhas bonitas e saudáveis. As unhas humanas são lâminas compactas, são resistentes e transparentes, constituída em maior parte por queratina, proteína, que justamente auxilia na formação de muitas estruturas do corpo. Elas também revestem as pontas dos dedos, dos pés e das mãos e possuem um crescimento contínuo durante toda a sua vida. Confira agora, meus queridos ouvintes, e 5 dicas importantes para você manter suas unhas bonitas e saudáveis. Consuma alimentos que auxiliam no fortalecimento das unhas. Tenha o seu próprio kit de ferramentas para cuidar das unhas. Adquira o hábito de hidratar Adquira o hábito de hidratar as unhas. Permita uma folga para as suas unhas. Elas também precisam respirar. Atente-se aos prazos de validade. Portanto, não use produtos com esmaltes, bases e cremes para as mãos se estiverem vencidos. Estamos concluindo mais um assunto em destaque no programa Manancial de Água Viva. Agradecemos, queridos, pela sua habitual audiência. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Vem correndo, vem. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. A rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. A rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não.
Jojo Cabeleireira, da cidade de Gravatá. Sou ouvinte do programa da pastora Reni. Me chamo Maria de Lourdes, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Rádio não. Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, está escrito: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, escolhendo a opção Todas. Essas ações, muito simples e muito rápidas, nos ajudam a alcançar mais pessoas. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte oração a Deus: Senhor, tende piedade de nós. Amém? Escreva isso pela fé. Senhor, tende piedade de nós. Irmãos, em um dia como tantos outros, a caminho de Jerusalém, Jesus se encontrou na fronteira entre Samaria e Galileia. Ali, 10 leprosos aproximaram-se dele, ainda que de longe, clamando por misericórdia. Sem hesitar, Jesus instruiu-os para se apresentarem aos sacerdotes. E no caminho, um milagre aconteceu. Todos os 10 foram curados. Dentre eles, um samaritano, ao perceber sua cura, retornou para agradecer a Jesus, louvando a Deus. Essa atitude despertou uma reflexão em Jesus sobre a gratidão e a fé daquele homem. Gratidão e fé são elementos que transcendem a simples cura física, alcançando a cura da alma. A lepra, mais do que uma doença, simbolizava o pecado e o afastamento de Deus. Os leprosos viviam à margem da sociedade, rejeitados, vistos como castigados pelas suas transgressões. A cura deles, por Jesus, representa não apenas um ato de compaixão divina, mas também uma restauração da dignidade e da comunhão com Deus. Os leprosos buscaram a Jesus juntos, em comunidade, demonstrando que a busca pela salvação e pela misericórdia divina é um caminho que se faz em companhia, reconhecendo a nossa própria fragilidade e necessidade do outro. Eles, os leprosos,
nos ensinam sobre a humildade e a solidariedade, que são valores essenciais para a convivência. Mas apenas um retornou para agradecer: o samaritano. Essa atitude destaca a importância de reconhecermos as bênçãos recebidas, cultivando um coração grato. A gratidão é a memória do coração. Ela é o reconhecimento da ação de Deus em nossas vidas, uma ação que nos salva e nos transforma. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos lembra que somos salvos pela graça, através da fé, e não por nossos méritos. Devemos, portanto, viver em constante agradecimento a Deus, glorificando-o em todas as circunstâncias. A gratidão deve ser a melodia de nossas almas, um hino de louvor ao Criador, que nos ama incondicionalmente. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de misericórdia e de bondade, fonte de toda a nossa consolação, diante de Ti nós nos prostramos, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza do Teu amor. Tem piedade de nós, Senhor, e abre as nossas mentes e os nossos corações para que experimentemos o verdadeiro sentimento de gratidão. Ajuda-nos a enxergar em cada desafio uma oportunidade de crescimento. Em cada sofrimento, uma chance de nos aproximarmos mais de Ti. Que possamos ser como aquele leproso samaritano, não apenas recebendo a Tua cura, as Tuas bênçãos, mas também retornando para agradecer, reconhecendo em Ti a fonte de toda bênção. Ensina-nos a viver em comunhão, solidários e fraternos, superando barreiras e preconceitos, unidos pelo Teu amor. Que a nossa jornada aqui nessa terra seja marcada pela fé que salva, pela esperança que não decepciona e pelo amor que se doa sem medida. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão, que hoje, pela Tua graça e misericórdia, nesta manhã foram alcançados pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita bondade. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Ó Deus, tem pessoas clamando a Ti pela cura das enfermidades. Que o Senhor dê a essa pessoa a vitória que ela necessita. Que esse medicamento, esse tratamento, esse remédio possa fazer efeito e que ela possa se ver livre dessa dor. Eu peço também, meu Pai, pelos relacionamentos que foram quebrados ou que estão nesse momento abalados por uma crise conjugal, uma crise familiar, uma traição, uma crise nos relacionamentos. Que o Senhor possa derramar do Teu amor sobre essa causa, sobre essa vida, e que o perdão possa inundar o coração desse irmão e dessa irmã, e que haja reconciliação, independente do que tenha acontecido, que haja arrependimento e salvação nessa casa. Eu oro por aqueles que precisam ser libertos dos seus vícios. Que a fé que o Senhor fez nascer no coração deles, através do conhecimento da Tua palavra, através daquela mensagem recebida lá naquele dia, naquela igreja, possa brotar e possa fazer nascer no coração dessa pessoa o verdadeiro, o genuíno arrependimento. Porque a Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa o pecado alcançará a Tua misericórdia. Eu oro por todas as causas na justiça que forem mencionadas aqui nos comentários, Deus. Que o Senhor possa agir de uma forma sobrenatural e destravar
esse negócio, de maneira que haja justiça e que esse irmão e essa irmã possam ser beneficiados, assim como as suas respectivas famílias. Abre as portas de emprego para aqueles que se encontram desempregados. O Senhor disse na tua palavra que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, o nosso pão. Eu sei que tem pessoas aqui que só precisam de uma oportunidade, Pai, para mostrar a sua competência, o seu talento e desenvolver uma carreira profissional promissora. Portanto, dê a ele, dê a ela essa oportunidade. Abre essa porta, Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Eu peço que o teu manto de salvação seja estendido a toda a nossa casa. Porque na palavra do Senhor está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós tomamos posse dessa promessa em nossas vidas. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem poder para curar todas as nossas enfermidades, físicas, emocionais e espirituais. E Ele pode restaurar também a nossa comunhão, tanto a nossa comunhão com o Espírito Santo, quanto a nossa comunhão com as pessoas. Não saia sem dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. E compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Tenho um pai que me ama por inteiro, que cuida de mim e me livra dos meus medos, que sempre me escuta e me atende quando eu chamo. Eu não sei viver sem esse pai, pois eu amo. Nas noites em claro, ele sempre é meu amigo. Converso com ele e ele fala comigo. Falo do que sinto, do meu sofrimento que me consome. Ele me olha com um olhar de amor e me responde. Me diga quando foi que eu já te deixei só. Me diga quando foi que eu já deixei de te responder. Me diga quando foi que eu já deixei de falar. Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar. Eu sempre estou aqui contigo, não temas a nenhum perigo. Sempre que estiveres comigo, estás protegido. Comigo o barco não afunda, comigo de tsunami não inunda, comigo na frente não tem muralha, comigo você entra na fornalha, comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair, comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence. Comigo, 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 você está comigo, comigo, comigo. Não tem nenhum perigo, 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 pois eu estou contigo, contigo, contigo. Contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando deitas, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou
por perto, contigo na batalha, contigo na fornalha. Eu estou contigo, contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Comigo o barco não afunda, comigo tsunami não inunda, comigo na frente não tem muralha, comigo você entra na fornalha, comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair, comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence, comigo, comigo, comigo você está comigo, 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 não tem nenhum perigo, 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 pois eu estou contigo, 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 contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando deitas, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou por perto, contigo na batalha, contigo na fornalha, eu estou contigo, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Estou contigo até o fim do mundo. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos, quero deixar para vocês que está no livro sagrado, Gênesis, capítulo 50, versículo 25, lá está dizendo o Senhor: e José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Esse versículo que está aqui, né, Gênesis 50, versículo 25, nos fala a respeito de patriotas. Como é que você vai encarar isso aí? Então, vou dar para vocês alguns exemplos de patriotas do passado, na época do Antigo Testamento, patriotas atuais. Vejamos. Eu, pelo menos, sempre gostei muito da disciplina história, porque eu sempre acho bonito e interessante a vida dos heróis, não só os brasileiros, como os daquela época do Antigo Testamento. Os brasileiros, tem um que foi muito importante, que foi Dom Pedro I. Dom Pedro I, vocês todos sabem, foi nosso primeiro imperador. Seu gesto e as palavras dele, ao proclamar a independência do Brasil, aquelas palavras que ele usou na hora lá da independência do Brasil, essas palavras deu margem
que foi falada, né, publicada às margens do Riacho Ipiranga, e é a mais conhecida de suas ações. Agora, lá no Antigo Testamento, nós temos na vida de Jacó, um dos patriarcas, né, as profecias proferidas dele em seu leito de morte, nos dão prova de que Deus tem um propósito na vida de cada um de seus filhos, de suas criaturas. Agora, meus amados, apesar de todos os defeitos que esses servos de Deus demonstraram ter, apesar de tudo isso, Deus os levou a cumprir o propósito que tinha para a vida de cada um deles. Vejamos outro, naquela época, era o tal do Dan. Dan foi o 8º filho de Jacó. Esse Dan, ele seria o defensor da herança prometida a Abraão. Veja bem, ele foi herdeiro das fronteiras do território e também ele seria o guardião da promessa material. Ele, naquela oportunidade, seria o guarda da porteira. Portanto, amados, ele era dotado de astúcia santa. Foi vitorioso, mas para cumprir sua missão, ele deveria passar por sua experiência, por sua esperança no Senhor. Temos outro grande profeta, patriota e de fé, que foi dado por José. Talvez, amados, por ter vivido grande parte de sua vida separado do seu povo. E vocês sabem, quem conhece a Bíblia sabe toda a história de José. Ele, talvez isso aí tenha cultivado saudosas lembranças das terras que ele vivia em Canaã. E por isso ele desejava para lá retornar. Mas não consegui, porque 400 anos depois de suas palavras no leito de morte, porque quando ele estava no leito de morte, ele pediu que Moisés levasse contigo os ossos dele para, quando saísse do Egito, levasse os seus ossos, né, os ossos dele para aquela cidade. Agora, amigos, olhem, cada um a seu modo, Dom Pedro I, o descendente de Dan, o José, todos eles demonstraram amor e apego por sua terra. Agora, eu quero passar para o nosso lado, dizendo que o cristão, o verdadeiro cristão, pode e deve defender os interesses do seu país, mas, portanto, é importantíssimo lembrar que esta não é a sua pátria definitiva. O cristão deve amar a sua pátria, deve defender, mas deve colocar em sua mente que esta não é a sua pátria definitiva. Por quê? Porque a pátria final está sendo preparada desde antes da fundação do mundo. É herdar o reino de Deus. Meus amados, esta pátria final está sendo preparada desde a fundação do mundo. Portanto, até chegarmos lá,
nós devemos nos esforçar não só por uma boa caminhada aqui, mas também para conquistar o máximo possível de pessoas que nos acompanhem para o céu. Então, nossa última jornada é a caminhada para o céu. Mesmo que você seja um patriota fervoroso, efervescente, um patriota de fogo no sangue vivente, sangue fluindo, mas saiba que nada disso interessa, fica aqui, porque a nossa pátria final é a nossa caminhada para o céu. Portanto, finalizando essa mensagem, eu deixo para vocês o seguinte: herdar o reino de Deus deve ser o maior sonho de todo cristão. Então, essa é a finalização dessa mensagem, patriotas, é que nós devemos buscar com fervor, com fé, com coragem, a nossa caminhada para o reino de Deus. Lá será a nossa pátria. É a nossa pátria. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, eles espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus
Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Lamentavelmente, a oração está um tanto negligenciada, pouco se ora. Jejum, então, pelos crentes ortodoxais, ritualistas da mensagem, e até por ministros, é coisa do passado. No entanto, o Senhor Jesus Cristo mostrou a importância da oração, do jejum. Quando os seus discípulos foram frustrados no intento de expulsar um espírito epilético, depois Jesus entra em cena e expulsa aquele demônio. Os discípulos, então, interrogam o Divino Mestre. Por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus Cristo foi incisivo, mostrando-lhes três coisas. Primeira, por causa da vossa pouca fé. Segunda e terceira, mas essa casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 19 ao versículo 21. Nós temos que conviver com a oração e a determinação. Oração é falar com Deus, requer-se humildade. Determinação é falar com o diabo, requer-se autoridade. Eu quero citar exemplos nas mensagens do irmão Brana, nas Escrituras. Quando o irmão Brana, às 3 horas da manhã, após dar água para José, seu filho, que acordou com sede, ele entrou em visão. Visão não é um sonho, é uma êxtase, é um arrebatamento de sentidos. E ele se achava à margem de uma rodovia com alguns irmãos, quando ele ouviu barulho de mato sendo amassado. Uma imensa, monstruosa cobra africana chamada mamba estava diante deles. Mamba, o seu veneno é letal. Não conseguindo aproximar-se do irmão Brana, foi em direção a um irmão. Ali o irmão Brana não determinou. Ele orou, dizendo: ó Deus, se ela o picar, será morte instantânea. Tenha compaixão do meu irmão. A cobra, Satanás, esbarrou na oração, na intercessão do irmão Brana. Não atingiu aquele irmão. E uma outra ocasião é o caso da irmã Nelly. Nelly, uma bailarina, após ouvir uma mensagem incandescente, impactante
do Evangelho de Cristo, pregada pelo irmão Brana, ela foi ao altar, dizendo: irmão Brana, eu tenho um grande desejo de ser salva. O irmão Brana responde-lhe: Nelly, Jesus Cristo já te salvou há mais de 2000 anos. Aceite a tua salvação. E lágrimas descendo pelos seus olhos, ela se rende ao Senhor Jesus. Porém, um dia, passando perto de um clube, onde muitas vezes ela dançou, ela ouviu uma música que sob ela havia dançado muitas vezes, e ela parou para escutar. Ali foi o seu mal. Quantas pessoas que apanham espíritos por parar para escutar uma fofoca, para ouvir uma maledicência acerca de irmãos, acerca de obreiros, acerca de pastores, parar para ver uma cena picante na televisão, parar para ver cenas de sexo explícito na internet, e apanham espíritos. Induzida, insuflada, impelida por aquele espírito, ela dançou nos braços de um rapaz. Desesperada, à noite, cerca de 10 horas da noite, 22 horas, um carro para na porta da casa do irmão Brana. Desesperadamente ela bate na porta. O irmão Brana abre. Ela entra dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. O diabo é assim. Ele incentiva a pessoa, seduz a pessoa, atrai a pessoa para cometer o erro. Depois que a pessoa comete o erro, o inimigo joga-lhe em um estado de frustração e ela pensa: estou perdida, não tem mais jeito, não tem mais perdão. Tem sim. Por maior que seja o pecado, maior é a graça de Deus. Irmão Brana, ali ele não orou, ele determinou que Deus nos dê homens. O irmão Brana diz que fé tem cabelos no peito, que Deus nos dê homens bravios, guerreiros, que façam brilhar as espadas, não ritualistas, acomodados, frios. Que Deus nos dê homens valentes. O irmão Brana chega a dizer que Deus nos dê pastores como Davi, que quando ouviu uma ovelha balindo nas garras do urso, do leão, o seu sangue de pastor, usando uma expressão figurada, fervia nas veias. Que Deus nos dê homens como Davi, o mesmo que aqueles soldados israelitas ouviram, Davi também ouviu o desafio de Golias. No entanto, a reação de Davi foi diferente. Os soldados israelitas estavam acovardados, intimidados, recuados, amedrontados, aviltados. E Davi então diz: quem é este filisteu incircunciso? Vocês sabem o que significava a linguagem circunciso naqueles dias? Imundo! Quem é este filisteu imundo para afrontar o exército do Deus vivo? Tem gente super incentiva o problema. Ai, que problema, meu Deus. Esse problema vai me deixar louco. Esse problema ainda vai me matar. Você está se sentenciando
subestima esse problema. Diga: problema desprezível. Eu tenho um grande Deus. O irmão Brana disse para aquele espírito: essa moça é minha irmã. Você a apanhou. Em nome de Jesus Cristo, eu exijo, irmão. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor.
Enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou... Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos vocês. Você que está acompanhando a gente de casa, pelas redes sociais, que o Espírito Santo também visite você nesse momento em que vamos estudar a Bíblia e louvar o nosso Deus aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. E a todos os alunos e alunas que chegaram, sejam muito bem-vindos à nossa escola. É um prazer ter vocês aqui conosco, os que são veteranos, os que são calouros, e que o nome de Deus seja honrado por sua presença aqui. Amém? Muito bem, pessoal, eu só vou já me desculpar no início. Eu estive enfermo por muito tempo, não estou mais contaminando ninguém, fiquem tranquilos, mas eu fiquei com a sequela de uma tosse. Então, se durante um momento aqui der uma tossezinha seca, não precisa todo mundo sair correndo, e perdoem o pregador, tá bom? É uma sequelazinha que ficou. Eu gostaria de falar com vocês um pouco nessa noite. Eu vi aqui um momento de brincadeira, de descontração, de dinâmica. Eu fiquei pensando também que cada um é uma biografia. E vamos falar um pouquinho sobre a oração em tempos de angústia. Falar com Deus, acabaram de cantar agora. Que privilégio. O que é orar, afinal de contas? Eu quero já de cara dizer para vocês que muitas vezes a oração não é simplesmente falar com Deus. Não estou contradizendo a letra da música. Eu não disse que orar não é falar com Deus, não é apenas isso. Às vezes, há momentos, eu estou falando da minha própria experiência, que a minha oração nem envolveu palavras. Eu acho que a definição clássica de oração, e uma das mais lindas que eu já vi, vem das páginas de Ellen White, e eu acho que todo mundo conhece, quase poderia citar de cor, onde ela fala que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. E eu quero pegar desse texto de Ellen White um detalhe que faz toda a diferença. Ela diz que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então orar não é simplesmente falar com Deus. Sabe por quê? Eu tenho diversos exemplos na Bíblia de pessoas que falaram com Deus e não estavam orando. Olha o episódio da cruz do Calvário. Essa aqui é a cena mais arqueológica que eu tenho do Calvário. Vocês sabem, nunca existiu o Monte Calvário. Jesus não foi crucificado num monte. Nós não sabemos com certeza absoluta onde ficaria o Calvário em Jerusalém, mas de uma coisa eu sei, o Calvário não era um monte. Talvez uma elevação de uns 3 metros, 5 metros no máximo, perdão, e a crucifixão de Jesus foi ao lado de uma rodovia, de uma via. Os pedestres passavam ali e ficavam meneando a cabeça. E olha que interessante, quem estava naquela cruz era o próprio Filho de Deus, era Deus encarnado. E aquelas pessoas que passavam ali por aquela via pública, eles estavam falando com Deus. Se tu és o Cristo, desce da cruz e creremos nele. Estavam falando com Deus. Um dos ladrões falou, se você é o Filho de Deus mesmo, desce da cruz e livra-nos a nós também. Também estava falando com Deus, mas não estavam orando a Deus. Os sacerdotes e escribas também falaram, olha, você não pode nem descer da cruz, desça da cruz e nós creremos em você. Estavam falando com Deus, mas não estavam orando a Deus. Na verdade, até, se eu puder colocar uma diferença, eu colocaria a diferença entre falar com Deus e falar para
Deus. Outro exemplo que eu poderia dar é da parábola do publicano e do fariseu. Ambos estavam no templo, ambos estavam falando com Deus, mas um saiu justificado, o outro não. Então você vê que talvez o grande problema é que tem muita gente falando com Deus e que não está orando, não está abrindo o coração como um amigo. E esse episódio aí, que ilustra muito uma parte da minha vida, você sabe, quando Jesus em João capítulo 8 encontrou-se com aquela mulher apanhada em flagrante adultério, o que ela falou para Jesus? Nada. O seu choro, as suas lágrimas, o seu medo substituiu as suas palavras. Então há momentos na vida, meus queridos, que você está tão arrasado, tão para baixo, que você não tem força nem para orar. O máximo que você faz é balbuciar algum lamento, mas pode ter certeza, os anjos conseguem traduzir a sua lágrima na mais bela composição de prece jamais exibida. Agora, falando nisso, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um livro curioso. Esse livro aí, eu já li esse livro há muitos anos nos Estados Unidos. Olha o título dele: The True Story of the Three Little Pigs, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, de John Sieska. Você já ouviu falar daquela lenda dos três porquinhos, né? Aquela historinha dos porquinhos que tinham cada uma casa e tem um lobo mau que derrubou a casa com um sopro. O primeiro porquinho tinha a casa de quê mesmo, vocês se lembram? Palha. O segundo de madeira e o terceiro de tijolos de alvenaria. Aí o lobo soprou as três casas, mas no final das contas o lobo se deu mal. Esse livro do John Sieska, ele foi escrito numa época em que os Estados Unidos estavam querendo criar a história politicamente correta. Então fizeram esse livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, na ótica do lobo. E na ótica do lobo, ele não era mau. Não. Ele fala o seguinte: eu fui injustiçado na história. Eu sou um lobo bom. A única coisa que eu fazia era cuidar da minha avózinha que estava doente. E eu fui pedir um pouco de açúcar para um dos porcos para poder fazer um bolo para minha avó. E como eu tenho asma, eu ficava meio assim, sem fôlego. Eles acabavam então derrubando a casa e pondo a culpa em mim. Sabe por que eles derrubaram a casa? Diz o lobo. É porque o terceiro porco era rico, por isso que ele vivia na casa de alvenaria. E os dois outros porcos eram pobres e queriam viver de favor às custas do porco rico. Então eles derrubaram a sua própria casa, puseram a culpa no meu sopro, só para morar de favor na casa do outro porco, e eu fiquei com a fama de lobo mau. É lógico que se a história dos três porquinhos fosse uma realidade, você não acreditaria na versão do lobo mau. Lobo mau é lobo mau. Esse livro fez até algum sucesso nos Estados Unidos apenas pela criatividade, mas ninguém em sã consciência acredita na história, na versão do lobo. Porém, dizem os gramáticos que muitas verdades vêm depois do porém. Existe um lobo mau, muito mais astuto do que esse da historinha infantil que eu contei para vocês, que ele está todos os dias reescrevendo a sua história na ótica dele. E quem sabe eu estou pregando nessa noite para muitos de vocês que estão ouvindo a sua biografia na versão do lobo mau. E nessa biografia do lobo mau, você não é bom, Deus não ama você, não tem jeito para você, você é uma farsa. Você é justamente aquilo que não deveria ser. Você não merece estar aqui. Você não pode ter esperança nem futuro. Como é que a gente reage no momento em que precisamos orar a Deus e vem o lobo mau e conta uma versão assim que nos faz desanimar? Uma vez eu ouvi uma história muito interessante de um trabalho missionário, de uma pessoa, de um casal que estava conhecendo a doutrina do advento. Todas as verdades bíblicas estavam conhecendo ali, já estavam familiarizados com tudo e tinham tomado a decisão pelo batismo. Porém, no momento de se batizarem, eles desanimaram dos estudos, não queriam mais se batizar. E sabe por que eles desanimaram dos estudos? Porque eles oraram a Deus, pedindo um sinal de Deus, se eles deveriam batizar na igreja ou não. Eles oraram e jejuaram. E no momento em que estavam orando e jejuando com fervor, apareceram alguns irmãos em sua casa dizendo: olha,
não se tornem adventistas. Nós viemos aqui mandados por Deus como um sinal à sua oração. Quando o pastor que até o pai do professor Arthur aqui, estava para preencher a ficha do casal e recebeu essa notícia, ele ficou desolado. O que você diria? A pessoa não está desistindo de vir para a igreja porque descobriu na Bíblia que a igreja está errada. Não, é porque ele orou e jejuou e o sinal veio, não vá para a igreja. E quando o pai do professor Arthur já estava à porta para sair, desolado, o Espírito Santo deu um insight nele. Ele falou: deixe-me perguntar, vocês não estão deixando de vir para a igreja porque vocês descobriram na Bíblia alguma coisa que contradiz o estudo bíblico que eu dei, não é? Não. É porque Deus nos deu um sinal. Nós estávamos orando e jejuando, pedindo uma resposta de Deus, e vieram alguns irmãos em nossa casa dizer para não sermos adventistas. Ele falou: muito bem. Só se lembrem uma coisa: Jesus estava orando e jejuando, pedindo um sinal a Deus. E quem apareceu? Será que você está pronto? Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Peço que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura desse texto. Após o que, mantenha sua Bíblia aberta para nós considerarmos juntos esta passagem. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida. Queria considerar isso à luz desse texto com vocês nesta manhã. É sabido de todos vocês que esta carta, chamada Carta aos Romanos, é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É a grande expressão da fé evangélica, inspirada pelo Espírito Santo, que você tem nas Escrituras. Esta é a carta mais robusta que o apóstolo Paulo escreveu. Esta carta tem sido um farol na história, nos tempos de escuridão, a nortear a igreja, a dar direção ao povo de Deus, nos tempos de turbulência. E Paulo escreve esta carta e trata da doutrina da redenção. Ele menciona no capítulo 1 o conteúdo do Evangelho, o que significa o Evangelho. Ele menciona nos capítulos ainda 1 e 2 a necessidade do Evangelho, porque os homens estão perdidos, os homens estão debaixo da ira de Deus. Não importa se judeus, não importa se gentios, não importa se moralistas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo abre no capítulo 3 os portais da graça e revela para nós como Deus, num plano eterno, perfeito e eficaz, planejou e executou e há de consumar a nossa redenção.
Ele retrata a verdade da justificação pela fé no capítulo 3, ele exemplifica essa doutrina no capítulo 4, ele mostra os frutos dessa doutrina no capítulo 5, ele evidencia no capítulo 6 como a justificação desemboca na santificação. No capítulo 7 ele retrata o conflito que você tem mês depois da sua conversão, e no capítulo 8 ele mostra a grande obra do Espírito Santo, nos dando segurança da salvação. Nos capítulos 9 ele mostra o passado de Israel, a sua escolha soberana, escolha divina. No capítulo 10 ele mostra o presente doloroso. No capítulo 11 o futuro glorioso. E agora, no capítulo 12, ele começa uma nova etapa dessa carta, como ele fazia nas suas epístolas. Primeiro ele dava a doutrina, depois ele aplicava a doutrina. Primeiro ele dava o credo, depois ele mostrava a conduta. Primeiro ele mostrava a teologia, agora ele mostra como isso desemboca na vida. E eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo está agora aplicando a doutrina. E o capítulo 12, a partir do capítulo 12, Paulo vai mostrar algo sublime. Que quando você tem um encontro com Deus, a evidência que você foi salvo, a prova de que você é uma nova criatura, a evidência cristalina de que você foi justificado pela fé, é que isso tem implicações reais, profundas nos seus relacionamentos. Se vocês notaram, no capítulo 12, verso 2, primeiro relacionamento é que isso muda o seu relacionamento com Deus. Depois, no capítulo 12, versículos 3 até o 8, isso muda o seu relacionamento com você mesmo. Sua vida intrapessoal é transformada. Sua autoimagem é resolvida. Depois, em terceiro lugar, no capítulo 12, versos 9 até o verso 16, ele mostra como isso muda seu relacionamento com os seus irmãos, como você precisa amar, tratar, conviver. Mas em quarto lugar, seu relacionamento com os seus inimigos, a partir do capítulo 12, verso 17 até o verso 21. Como é que você lida com isso? No capítulo 13, ele mostra como a salvação muda seu relacionamento com as autoridades constituídas, com os governantes. Mas no capítulo 14, 15 e 16, finalmente ele diz como a sua salvação implica e impacta o seu relacionamento com pessoas que pensam diferente de você, mas que pertencem à mesma igreja de Deus, em coisas secundárias. O que ele chama de crentes fracos e crentes fortes. Hoje, especificamente, eu quero tratar com você, desses dois versículos, a diferença da nossa relação, a mudança da nossa relação com Deus. E como é que Paulo começa? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Chama atenção que essa palavra rogar é a palavra mais forte que tem para solicitar, mas ela implica também um rogo de autoridade. Ele está ao mesmo tempo suplicando e ao mesmo tempo dando uma ordem. Notem a preposição pois, rogo-vos pois. Esse pois aí é o liame, é o vínculo, é a ponte, é a conexão entre o que ele escreveu até no capítulo 11, que é a doutrina, que é o ensino, que é o conteúdo doutrinário, que é o conteúdo teológico, aquilo que Deus fez por você, para conectar agora com o que você vai fazer para Deus. Nós não estudamos doutrinas apenas para ter a nossa mente mais arejada, mais iluminada, para você conhecer e saber. Nós estudamos doutrina para que, ao saber destas verdades, isso impacte, isso mude, isso transforme a sua vida. Reflita nos seus relacionamentos. Então notem comigo, ele está rogando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando ele diz pelas misericórdias de Deus, ele está relembrando esta igreja tudo o quanto ele ensinou até aqui acerca da salvação. Você e eu fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus. Eu estava perdido e ele me achou. Eu estava sujo e ele me lavou. Eu era escravo e ele me libertou.
Eu estava condenado e Ele me justificou. Eu estava morto e Ele me deu vida. Tudo isso é a expressão da misericórdia de Deus por nós. Você e eu só estamos aqui hoje porque Deus é muito misericordioso conosco, porque não fora a misericórdia de Deus, nós estávamos chafurdados no pecado, nós estávamos arruinados na escravidão do pecado, nós estávamos completamente amarrados do cipoal dos vícios e das mazelas. Foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. Agora notem vocês, que em virtude disso, Ele vai fazer alguns rogos. Primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero destacar aqui 3 verdades, então, desse texto. A primeira delas é o que nós chamamos de apresentação. Ele roga para que aqueles crentes, para que você e eu, apresentemos o nosso corpo. Preste atenção nisso. O pastor Arival tratou hoje aqui no batismo da antiga aliança, onde o sinal da aliança era a circuncisão. Agora, na nova aliança, o sinal é o batismo. Lá na antiga aliança, o sacerdote, representando o povo, levava ao altar um cordeiro, que era imolado e oferecido. Agora, na nova aliança, não tem mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, foi imolado, foi sacrificado, se ofereceu de uma vez para sempre, varrendo, portanto, do altar os animais mortos. E agora é você quem oferece o seu corpo no altar de Deus, como sacrifício. Paulo está aqui, meus irmãos, combatendo o que estava no pano de fundo cultural da sua época, que era o pensamento grego, que o corpo era um túmulo, que o corpo era um claustro, que o corpo era uma prisão, e que isso desemboca em muitas doutrinas e pensamentos errados hoje. Por exemplo, o ascetismo. Ascetismo. Monastérios. Isso é fruto do gnosticismo pagão, grego. Que o corpo precisa ser flagelado, o corpo precisa ser castigado, o corpo não importa. Ou isso vai levar para um outro extremo, que é uma vida sem regras, de licenciosidade, de pecado desbragado. Aí Paulo diz, não, o nosso corpo tem valor. Esse corpo foi comprado, Deus o criou, Deus o comprou com o sangue do seu Filho. Esse corpo não é seu, esse corpo é propriedade de Deus, esse corpo é a morada do Espírito Santo, esse corpo é habitado pelo Espírito Santo, esse corpo precisa ser colocado agora a serviço de Deus, como sacrifício a Deus. Agora, que tipo de sacrifício? Olha comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. A palavra apresentar aqui, na língua grega, é a mesma palavra que o sacerdote fazia para o sacrifício, onde ele colocava o sacrifício, o holocausto no altar e não podia tomar de volta. É uma entrega de uma vez para sempre, sem retorno mais. Não é aquilo que você entrega e toma de volta. É você colocar o seu corpo, a sua vida, de vez, por completo, definitivamente, como sacrifício a Deus. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Não é um cordeiro que vai se esperneando contra a sua vontade, mas é voluntário. Esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, ele é também santo. A sua vida precisa ser santificada. Você precisa se apartar daquilo que é errado. E como é que você pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável? Seu corpo. É você não vendo aquilo que você não deve ver. É você não ouvindo aquilo que você não deve ouvir. É você não fazendo aquilo que você não deve fazer. É você não indo aonde você não deve ir. Outrora você oferecia os membros do seu corpo ao pecado, agora você oferece todo o seu corpo em santificação e honra para Deus.
E Paulo vai fazer uma afirmação aqui extremamente importante. Ele diz: essa oferta, essa apresentação é que é o seu culto racional. O que Paulo está dizendo? Às vezes, irmãos, na nossa mente ou na nossa visão apenas popular, a gente tem a ideia de que culto é aquilo só que eu faço quando eu entro para os umbrais do templo, para as portas do templo. Agora eu vou prestar culto. Agora eu estou cultuando. Aqui, com os meus irmãos, estou cultuando. E é verdade, nós estamos cultuando. Mas quando eu saio para fora do ambiente do templo, bom, agora não estou cultuando mais. Agora o negócio é comigo. Agora eu não me importo mais com o que eu falo, agora eu não me importo mais com o que eu faço, agora eu não me importo mais com o que eu penso, agora eu não me importo mais aonde eu vou, eu não tenho mais nenhum compromisso com os meus olhos, com os meus ouvidos, com as minhas mãos, com os meus pés, com o meu coração. Paulo diz: não. É preciso existir uma consistência entre o culto que você presta coletivamente com o povo de Deus e a prática da sua vida lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, lá nas suas atividades estudantis, lá nas suas atividades comerciais. Tudo isso é culto a Deus. A palavra racional aqui não é razão em oposição à emoção, não. A palavra aqui é lógico, é coerente. É que o culto que Deus aceita é o culto coerente. Quando você vem para esta casa para adorar a Deus, isso é apenas uma somatória daquilo que você viveu dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá nas suas atividades. Esse é o culto que Deus aceita. É a vida. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final de mais uma meta do nosso trabalho nesta tarde de hoje, começando uma nova semana. Que Deus continue abençoando por todas as sortes de bênçãos que existem na terra dada pelo Senhor. Que o Senhor continue colocando nas mãos e na vida de todos os meus ouvintes, para que eles possam ser realmente vencedores nesta terra, em nome de Jesus. Fica na paz, até amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. E continue nos ouvindo, nos visualizando, continue nos abençoando, para que esse programa possa continuar por muito tempo, ainda levando a palavra do Senhor aqui pela Rede Missões. Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.